Gente, o Grêmio acaba de perder pro Montevidéu City Torque na estreia da Copa Sul-Americana, 1-0 lá em Montevidéu. Muito preocupante, tá? Muito preocupante a atuação do Grêmio. O resultado faz o time chegar a 4 jogos sem vencer, tem Grenal no sábado, isso é uma outra coisa, mas a atuação do Grêmio no Uruguai é muito preocupante. O primeiro tempo do Grêmio foi fraco e o segundo tempo foi ainda mais fraco. É verdade que no primeiro tempo teve um pênalti que o VAR desmarcou, mas também teve uma expulsão do campo que foi desmarcada com o VAR. A gente vai falar sobre arbitragem aqui, tá? Mas a preocupação maior é porque o Grêmio não rifou o jogo. O Grêmio botou alguns titulares em campo. Então, a partir do momento que o Grêmio põe titulares, se espera que, com Bright White, Namorado, TT e Arthur, o Grêmio consiga vencer o quinto colocado do Campeonato Uruguaio. E o Grêmio não conseguiu. Por isso que eu considero que é muito preocupante o jogo do Grêmio na estreia da Copa Sul-Americana. Muito preocupante. Ó, primeiro eu quero dizer, oi sumido, tô aqui, tá? Tô de volta e a gente vai ter que falar da derrota do Grêmio, tá? Então, deixa o like aí, tá? Pra esse oi sumido que tá de volta. O Luiz Castro escalou o Grêmio com o Everton, com o Caio Paulista, com o Arthur, botou o Riquelme no meio campo como novidade. O time também começou com TT na direita, Namorado na esquerda e o Bright White na frente. A gente olha isso e imagina, bom, o Grêmio vai dominar esse jogo e vai vencer, nem que seja a forceps. Na prática, o Grêmio não conseguiu fazer isso, tá? A gente entra no jogo aqui, porque por que eu comecei com a escalação? Porque quando essa escalação sai, todo mundo diz, opa, pera um pouquinho. Empatar aqui, perder aqui, olha, vai ser uma surpresa, né? E o que acontece é justamente a surpresa, né? Vamos pro jogo. No jogo, primeiro tempo, o Torque teve a primeira chance ali, mas tudo bem, começo do jogo, o Everton fez a defesa. Depois da defesa, o Grêmio teve 10, vai lá, 15 minutos em que rondou a área do Torque, teve uma boa jogada com o TT, um passe para trás, rasteiro que o namorado não consegue vencer a defesa para finalizar. E ficou rondando a área, tenta uma finalização aqui, uma finalização lá. Só que as grandes chances do Grêmio no primeiro tempo, elas nascem não por jogadas criadas pelo Grêmio, mas por erros do Torque. Olha só. E não foi um primeiro tempo ruim do Grêmio. Foi um primeiro tempo abaixo do que se esperava pelos titulares estarem em campo. Mas o Grêmio teve chance para fazer gol. Numa delas, o Kahneman dá um balão para frente, dois caras do Torque batem cabeça, o Bright White ligado pega a bola e vai em direção à área. E aí ele é derrubado. Já já eu falo sobre a arbitragem. Ele é derrubado no campo, o árbitro dá pênalti, o VAR desmarca, tá? Mas olha só, a jogada nasce com o balão do Kahneman e os caras batendo cabeça, tá? Aí tem um outro lance, que é também com o Bright White, que ele de novo ligado, ele pega um passe enforcado de alguém do lado esquerdo da defesa, ele intercepta, ele ajeita o corpo e bate de primeira. Cara a cara com o goleiro, ele perde o gol. Essa jogada nasceu de um erro da defesa do Torque. São duas jogadas em que o Bright White vai em direção ao gol, numa delas ele finaliza, no outro ele é derrubado, mas essas jogadas nasceram de erros do Torque. Por que eu estou destacando isso? Porque com titulares e de um primeiro tempo em que o Grêmio não sofreu, com mais de 60% de bola, as chances criadas nasceram de erros do adversário. Um primeiro tempo pobre. Ok, o Grêmio sofreu muito pouco defensivamente, é verdade. Mas foi um primeiro tempo. Eu esperava mais de um time com enamorado, TT, Bright White, Arthur e Riquelme, que não aproveitou a oportunidade dele, né? Bom, aí vem o segundo tempo. No segundo tempo, a defesa falha, o Caio Paulista erra, o meio-campo está muito longe, o Torque tem um espaço gigantesco, chuta e o Everton ainda falha na conclusão. 1-0 para o time da casa. A partir daí, o Torque faz o que ele já estava fazendo, só que com um plus a mais, como diria Maurício Saraiva, né? Um abraço pro Maurício. O Torque bota a bunda na parede e azar. E aí entra um outro ponto. Os zagueiros do Grêmio, Balbuena e Kahneman, eles não têm característica de sair jogando. E num jogo como esse, o zagueiro vai ser o portador da bola e ele vai ter que evoluir com a bola para ele dar vantagem numérica, superioridade numérica. O Balbuena não consegue fazer isso. O Kahneman muito menos. Então, além de tudo, o Grêmio tinha essa dificuldade na hora de construir contra um time que estava bem preso atrás. Outra dificuldade,
Ainda no primeiro tempo, os ponteiros do Grêmio praticamente não ganham 1 contra 1. Tanto o Enamorado quanto o TT. Isso ficou muito claro quando entrou o Amuso. O Amuso deu mais vitalidade, deu melhor 1 contra 1 do lado esquerdo do Grêmio. E mesmo assim, a coisa não foi para frente. Porque o Grêmio, no segundo tempo, saiu perdendo cedo. O Grêmio, no segundo tempo, se a gente for aqui, olha, parceiro do time do Luiz Castro, vai dizer que o Grêmio deu 4 chutes no segundo tempo. Tá? É muito pouco. Perdão. Aliás, vocês devem estar vendo que eu tô meio afônico, né? Peguei uma gripe aí, então eu peço desculpas pra vocês, tá? E já aproveita e comenta aqui o que tu achou da atuação do Grêmio, tá? Porque se no primeiro tempo as chances foram criadas pelos erros do City Torque, no segundo tempo o Torque ficou atrás. E aí o Grêmio é quem não criou. Uma das trocas do Luiz Castro no segundo tempo foi fazer 3 mexidas em uma parada só. Ele botou o Nardoni, botou o Mac e botou o Amuso. O Amuso deu um pouquinho mais de profundidade pro Grêmio, mas o Mac e o Nardoni não mudaram muito a coisa. E eu entendi ele colocar o TT, o Enamorado e o Arthur para dar ritmo para eles pensando no Grenal. Não me pareceu uma coisa absurda, não me pareceu. Só que elevou a expectativa para esse jogo, né? Já eu quero falar sobre a Copa Sul-Americana e a relação dela, tá? Mas eu ainda quero ir no jogo aqui. Aí, cara, com a Musa em campo, com o André em campo, o Grêmio foi pro abafa. O André Henrique teve uma oportunidade, o Bright White faz um corta-luz, ele sai na cara do goleiro, cara a cara com o goleiro, né? Assim como o Bright White tinha saído no primeiro tempo, e o André perde o gol. Bom, então, se tu não viu o jogo, deve estar dizendo, Jeremias, como que foi uma atuação fraca se o Grêmio teve 2 chances, né? Uma no primeiro tempo, cara a cara, o Bright White, o goleiro, e outra o André no segundo tempo. Gente, o Grêmio está enfrentando o 5º colocado no Campeonato Uruguaio. O City Torque é um time que tem muitas limitações. E o torcedor e a torcedora do Grêmio têm uma amostra recente do nível técnico do Campeonato Uruguaio. O Felipe Carbajo, que foi o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, não conseguiu jogar no Grêmio. Então, assim, o Grêmio teve chances, mas com Arthur, Enamorado, TT, Bright White, deveria ter criado mais chances. E não o fez. É por isso que eu considero que a atuação foi muito preocupante. A derrota é ruim, o Grêmio se enreda já na arrancada da Sul-Americana, é verdade, mas a atuação ela é muito preocupante. Pelos pontas, pelo meio, pela maneira como a defesa se comportou, pela dificuldade de ganhar duelos, pela dificuldade de se impor, do time não ter profundidade, né? Além de tudo, o goleiro falhou ainda, o goleiro que foi muito importante recentemente e é dos reforços o melhor reforço até o momento na temporada. Bom, vamos lá. Sobre a Copa Sul-Americana. Aliás, sobre a arbitragem. O pênalti em favor do Grêmio, marcado no campo e desmarcado porque o VAR chamou. Eu considerei pênalti. Há um empurrão e eu considerei pênalti. A maneira como o Bright White cai não é tão natural, mas eu considerei pênalti. Então eu considerei um erro da arbitragem desmarcar o pênalti. A expulsão do Noriega, eu achei muito para vermelho, tá? E de novo, na minha opinião, o VAR errou, porque o VAR chamou e a expulsão foi desmarcada. Então, a meu ver, tem 2 erros. O pênalti desmarcado e a expulsão do Noriega. Era para ser pênalti e era pro Noriega ser expulso, na minha opinião. Pode deixar o teu comentário o que tu achou, tá? Se tu chegou agora no canal, te inscreve aí, ativa as notificações, sabe como é que funciona, né? Ativa o sininho aí. E tem o clube do canal aqui, tu pode tornar membro do canal. Tem 3 níveis. Desculpa, gente. Eu já falei pra vocês que eu tô gripado? Pois é, tô meio afônico, tô me recuperando ainda. Tem 3 níveis aqui pra te tornar membro do canal, tá? Se dá uma olhadinha nos preços, se couber no teu bolso aí, considera te tornar membro aqui do canal. Bom, sobre a Copa Sul-Americana. Esse é o problema, tá? Os times brasileiros sobram tecnicamente em relação a 99% dos times da América do Sul. E aí chega a Copa Sul-Americana e o paradoxo é o seguinte: se um time brasileiro vence um jogo da Sul-Americana, ele não está fazendo mais do que obrigação. Se um time brasileiro empata um jogo contra um time da fase de grupos da Copa Sul-Americana, tem um sinal de alerta. Se um time brasileiro perde um jogo de uma fase de grupos de Copa Sul-Americana,
o alerta é piscante. E com margem para alguém dizer que é um fiasco, que é um vexame. Porque a diferença técnica é muito grande. É muito grande. Então, o Grêmio, assim como os outros times brasileiros, eles não têm nada a ganhar nessa fase da Sul-Americana. Claro, no sentido do ambiente desportivo. Tem a ganhar passando de fase, tem que ser o primeiro, né? Os brasileiros têm a obrigação de passar em primeiro para chegar no mata-mata. Se não passar em primeiro, vai para os playoffs. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que o Grêmio, todos os outros times brasileiros, eles só têm a perder. Porque qualquer coisa que não seja vitória vai gerar pressão, vai gerar crítica. E no caso do Grêmio, a crítica é pelo resultado e pelo desempenho. Um desempenho que eu considero que é pobre. Pobre. Tá? Bom, o que mais que eu ia falar com vocês? Sábado tem Grenal, 8h30 no Beira-Rio. Na terça-feira, o Grêmio recebe o Deportivo Riestra da Argentina, na segunda rodada da Copa Sul-Americana. Esse jogo é às 7h. Então, terça, 7h, Deportivo Riestra, Copa Sul-Americana e depois do Grenal. Tudo para que o público não seja muito grande e, com isso, o fator local ele é menor. E aí já é a segunda rodada da Sul-Americana. O Grêmio tem ganhado o Riestra. Né? E aí depois o Grêmio vai sair para 2 partidas fora na Copa Sul-Americana. Né? Vai fechar a primeira rodada, a ida, né, da fase de grupos com o Palestino no Chile e abre a volta com o Riestra na Argentina. Então, assim, acho que eu me perdi nas contas, né? Vamos lá, me dá esse desconto aí que eu tô gripado. Mas vocês entenderam, o Grêmio tem ganhado o Riestra na terça-feira. E aí, em paralelo, tem o Cruzeiro, né, no Campeonato Brasileiro depois do Grenal. Então, o cenário não é muito fácil, né? O cenário não é muito simples e ele se torna ainda mais preocupante pelo nível de atuação que o Grêmio teve no Uruguai. Tá bem? Essa é a leitura do jogo. A gente se encontra no próximo vídeo aqui falando sobre informações e bastidores, sobre o que vem pela frente. Tá bom? Obrigado pela companhia, gente.